Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir do início do processo industrial, em 1930, começou a criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado a este deslocamento campo-cidade dois outros fatores, como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava maior número de indústrias. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, cuja oferta de emprego e de serviços como saúde, educação e transporte eram maiores. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1000%. Este rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil trouxe uma série de consequências, principalmente negativas: favelização, violência urbana, poluição, enchente, entre outros. Enquanto ao tópico de exemplos positivos, nós devemos entender que ele sempre vai estar relacionado com a amplitude de recursos e ao crescimento econômico local. Por exemplo, com o aumento da região, que é referente ao que é urbano, mais o crescimento demográfico, a área comercial das cidades tende a aumentar, seja de forma gradual, integrada, intensa ou de forma anormal. E do mesmo jeito, dá para fazer uma analogia com a demanda por serviços, né, que está relacionado com a disponibilidade de empregos que tende a aumentar. Fora essa parte mais econômica, temos o acesso a serviços que não são tão comuns às cidades menos urbanizadas, e quando são comuns, não no mesmo nível de uma cidade urbanizada, como saúde, educação, alimentação, cultura e lazer. E além disso, nas grandes cidades, a gente vê também que o consumo de produtos tende a ser maior, pelo menos de produtos industrializados, né? Não somente pelo poder aquisitivo, que tende a ser maior nesses ambientes mais urbanizados, mas também pela disponibilidade de produtos industrializados, né? Por questão de proximidade às indústrias e, consequentemente, de logística, já que essas mercadorias, para serem fornecidas, né, a gente tem um custo e a gente tem um risco, né, para transportar esse material. E esse foi o tópico que a gente marcou, por exemplo, como concentração de bens e serviços. O planejamento de novas áreas é necessário, pois a tendência da população é a expansão, seja ela vertical ou horizontal. Por isso, deve-se haver um planejamento dessas áreas que serão expandidas, nas quais serão expandidas, pois assim poderá ser empregado os pontos positivos de meio ambiente, residência e saneamento de qualidade e maior emprego de segurança. E com isso, deve-se haver a revisão de espaços antigos que não foram pensados dessa maneira. Outro ponto também crucial é a amplitude da arborização. Com essa amplitude da arborização, você consegue empregar um bem-estar social, um ar mais puro, uma limpeza do ar, porque as árvores são os pulmões do planeta. Com isso, consegue-se limpar o ar e com isso gerar um bem-estar social. Também deve-se olhar a concorrência de novas empresas locais, trazendo concentração de bens e dessa maneira circulando dinheiro. Entre as décadas de 1930 e 1970, o Brasil passou de um país agrário a país industrializado. Essa transformação ocorreu em outros países em um tempo bem maior. Esse processo precisou ser rápido, aqui no Brasil, devido ao tipo de industrialização que aqui se realizou, o qual criou desenvolvimento e pobreza ao mesmo tempo. Essas duas características juntas conferem ao processo de urbanização uma série de efeitos negativos, tanto na área social quanto na área ambiental. Vários problemas sociais são trazidos com a urbanização, como déficit habitacional, criminalidade, problemas com transporte, saneamento básico e também altos índices de violência. A desigualdade social fica bem evidente quando analisamos principalmente a questão habitacional. Ao compararmos as áreas habitadas pela população mais pobre aos bairros de elite que ocupam as regiões mais valorizadas, evidencia-se uma imensa separação da população no espaço urbano, a qual denominamos de segregação espacial. O crescimento da população de uma cidade resulta em duas formas de crescimento do espaço urbano: o crescimento horizontal e a verticalização,
que é representada pelo aumento do número de prédios onde havia casas térreas anteriormente. A verticalização é uma das formas de amenizar os problemas trazidos pelo crescimento populacional. No entanto, o crescimento horizontal das cidades é o mais intenso na maioria dos casos. Este se dá com o aumento da mancha urbana, provocando a criação de novos bairros e a extensão de serviços essenciais a áreas cada vez mais distantes do centro, como redes de esgoto, abastecimento de água e energia elétrica. Como nesse modelo de cidade a maioria da população trabalha distante de seu lugar de residência, o ato de transportar-se pelo espaço urbano também é um dos comuns problemas vindos do grande crescimento horizontal das cidades. Enfim, além do déficit habitacional e da péssima qualidade do transporte no espaço urbano, as grandes cidades enfrentam diversos outros problemas sociais e socioambientais que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Os problemas socioambientais afetam principalmente a qualidade de vida das pessoas que moram em cidades grandes e superpopulosas, na quais são expressões viáveis de grandes desigualdades, onde vivenciam fortes impactos ambientais. Entre eles estão a falta de gestão do fluxo de transportes públicos, que geram engarrafamento, poluição atmosférica, poluição sonora e visual, como sua consequência. Também, o lixo é uma outra problemática socioambiental, pois com o aumento populacional ocasionou uma maior produção de lixo, dificultando o destino e o tratamento deles, no qual são despejados em lixões, que são locais sem estrutura para o tratamento de resíduos, ocasionando um odor muito forte, a proliferação de doenças e a contaminação dos solos e dos lençóis freáticos pelo chorume. Dessa forma, esses são alguns dos principais pontos negativos da urbanização no quesito socioambiental e a cidade como lugar desigual social. Já que na urbanização de países subdesenvolvidos, os números sociais negativos, como violência urbana, desigualdade social, principalmente, crescem muito, algumas ações aliadas com ações do poder público podem ser feitas pelas próprias comunidades, como a criação de projetos sociais. Os projetos sociais são muito importantes, principalmente em regiões muito carentes, onde se tem alto índice de criminalidade, evasão da escola. Então, esses projetos ajudam a combater esses índices negativos. Podem ser ligados ao esporte, como futebol, arte marcial, como jiu-jitsu, judô, etc. Também ao meio artístico, projetos sociais ligados à música, dança, artes cênicas, artes plásticas, tem muitos projetos que cabem aí dentro. E eles têm como principal objetivo que é atrair o jovem para sair da criminalidade e condicionar esse jovem para poder ter algum meio de entrar mais facilmente ao mercado de trabalho. Outra forma de ajuda da comunidade são cursos profissionalizantes, que muitas vezes são criados pelas comunidades, associações de bairros, associações comerciais, para dar um apoio a pessoas que não tiveram um estudo adequado, que sofreram com a evasão escolar, tiveram que trabalhar durante a infância e tudo. Normalmente são gratuitos ou com um preço de custo muito baixo, que acaba chamando a atenção do pessoal sem escolaridade adequada. À medida que mais pessoas passam a dividir o mesmo espaço, surge a necessidade de uma estrutura capaz de garantir habitação, transporte, alimentação, educação, saúde e outros serviços a todos os cidadãos residentes. Gerir de forma eficiente esses espaços é, portanto, um dos principais desafios das administrações públicas. Isso requer a busca por soluções inteligentes e sustentáveis, ou seja, idealizadas para melhorar a qualidade de vida da
da população, com o mínimo de impacto no meio ambiente. Existem alguns movimentos que buscam gerar consciência no cidadão. Esses movimentos têm como objetivo criar cidades sustentáveis e melhorar a qualidade de vida da população. Alguns fatores podem ser citados para essa melhoria. São eles: cidade verde. O planejamento futuro das cidades deve ser feito com uma gestão consciente dos recursos naturais. Assim, se constrói uma cidade verde, promove-se o desenvolvimento sustentável por meio de sua arquitetura e o uso dos recursos. Cidade segura e saudável. Transformar as cidades em lugares saudáveis e seguros assegura que estas se convertam em locais atraentes para se viver. Cidade inclusiva. As cidades socialmente acessíveis e inclusivas permitem a promoção de direitos iguais para pessoas de diversas rendas e gênero. Cidade planejada. O planejamento sustentável presente em cidades como uma política pública deveria incluir consultas ao cidadão, a fim de incentivar a participação de todos os habitantes do local. Cidade produtiva. O desenvolvimento econômico igualitário é necessário para a criação de cidades inclusivas que concedem oportunidades econômicas e de emprego para todos os cidadãos.